Bom, boa noite a todas e todos, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Jorge Dantas, sou professor de vocês de mecânica clássica. E, antes de mais nada, eu botei um pouco de apresentação, uma apresentação meio resumida lá no Moodle, né? Vocês deram uma olhadinha na sala, está lá mais ou menos minha trajetória bem curtinha, bem sucinta. E outra coisa, eu em conversa hoje com a professora, a pedagoga do curso, né? Em relação à disciplina da professora Lívia, não sei qual é o nome da disciplina dela, aquela de psicologia, não sei qual está pegando. Nós nos reunimos hoje e foi decidido modificar a última avaliação. Não sei se já olharam lá o plano de ensino que eu coloquei lá. Nós temos 3 avaliações. A primeira avaliação é um fórum, que vai ficar aberto até a semana que vem, para vocês interagirem. Né? Vocês vão propor uma situação, problema em relação a movimento, mecânica, enfim, qualquer coisa do dia a dia, e explicar esse movimento. Né? E também comentar do coleguinha. Você vai lá, por exemplo, postou, você vai também comenta. Isso aí é avaliativo. Tá? Tem até um baraminhozinho que eu botei lá em relação à pontuação. A segunda avaliação, vai ser, eu botei lá para o dia 6, se não me engano. Para o dia 13, se não me engano. Vou olhar. Eu modificar um pouco. Em que vai ser um questionário. Nesse questionário, terão três atividades. Questões abertas. Né? Então, você vai ter que responder, escrever, tirar uma foto, enfim, e anexar lá em um documento. Ou 2, 3, enfim. Acho que eu botei até 4 elementos de arquivo, mas enfim. Aí vocês colocam lá o documento e bonitinho. Bom? Só que agora a pontuação desse questionário, que estava 2, vai ser agora 3. Por quê? Como falei, a última avaliação vai ser uma avaliação conjunta com a professora Lívia. A gente vai tentar planejar, já que foi feito hoje, né, essa decisão, para que você não tenha mais de uma avaliação comigo e com ela. Então, fazer uma coisa conjunta. Né? Quanto às listas de exercícios que estão lá, mais de 40 questões uma, mais 30 e poucos outras, relaxa, não é para fazer tudo isso, não. Então, daqui eu botei lá justamente assim, ó. Leis Newton, equações, movimento, energia. Então, algumas lá, você faz algumas, eu posso até, vai ficar mais fácil. Diz, faça tal questão, para estudar. Não tem problema. Então, a ideia é tentar fazer mesmo, né? O livro base, deixa eu abrir aqui o Moodle, talvez cancelar essa apresentação inicial. Eu vou abrir aqui o Moodle. Disponibilizar aqui a tela, um minutinho. E a nossa sala. Deixa eu menor aqui a visualização. Um minutinho. Pronto. Vamos lá. Cadê? Deixa eu abrir o documento. Plano de ensino. Tudo dando para ver direitinho? Ou não? Não está aparecendo não, né? Tá. Sim. Então, vamos lá. Então, aqui, eu tive cuidado de colocar não só o conteúdo programático, mas principalmente essa orientação aqui, tá vendo? Então, o que vai ser feito, como vai ser, mais ou menos, aqui, eu estou dizendo como vai ser o dia de hoje, mas que principalmente aqui, ó, as referências. Esse material aqui, Fundamentos na Mecânica Clássica, da professora Jacira Freitas, é baseada em um livro chamado Melion, não sei se vocês já ouviram falar, de mecânica. Então, as referências também desse material de ensino. Então, eu coloquei lá, digamos, eu falo sobre capítulo 2, que é sobre lei de vida, equação de movimento, energia mecânica, diz qual é a parte que tem que ser, que eu vou falar mais ou menos, ou pelo menos é para você estudar. Não vou falar tudo não, porque não tem como, né? Mas eu vou introduzir mais ou menos esse primeiro momento aqui de lei de vida, equação de movimento, para tentar dar um caminho. Eu objetivo que vocês estudem esses tópicos, né? O capítulo 2, 2.1 a 2.5 e 2.6 a 2.8. Mas não fique restrito só nisso, né? Porque também tem outros materiais. Os livros que eu disponibilizei
lá no Moodle, no caso seria esta aqui, que a ser, você deve dar uma olhada lá, eu posso distribuir, porque ele é aberto, né? Tanto esse quanto este aqui, ó, Mecânica Teórica 1, né? Também é público para ser utilizado. Os outros que eu estou sugerindo, por exemplo, esse aqui, Física Volume 1, do Zemansky, infelizmente não posso disponibilizar, mas na rede de internet vocês conseguem achar, na biblioteca virtuais, conseguem achar, tá? Aqui é só para dar uma revisão do que você deve ter visto, não sei se você é Física 1 aqui ou tem um nome específico da primeira disciplina de física, eu não sei. Estou pensando em dar uma olhadinha. A referência ao Física 1 passou movimento, rotação, dinâmica, dessa lembrança que já precisa muito dessa informação, principalmente na segunda semana. Pela segunda semana, a gente vai tentar, eu vou começar a dar provavelmente a dúvida dessa semana de estudo e começar a falar sobre formalismo lagrangiano. Como é a ideia? A ideia é que a mecânica ela vai ser dividida em mecânica que nós chamamos de vetorial, que é o que nós trabalhamos desde então, desde Newton, Feitor, né? E a mecânica analítica, que vocês já devem ter mais ou menos uma noção, quando eu falo sobre energia mecânica, energia cinética, já é uma energia analítica. Só que quando eu falo formalismo lagrangiano e hamiltoniano, Hamilton, vai ser algo mais aprofundado, mas nessa linha de analítica, né? Utilizando a ideia de energia mecânica, energia cinética, energia potencial, que muitos problemas mais complexos que utilizasse a, a mecânica vetorial, né, seria mais complexo para fazer. Daria para sair resultado, mas dá mais trabalho. E com a lagrangiana, ou a newtoniana, vai ver mais à frente, é muito mais simples, umas questões aparentemente complexas, o resultado sai muito mais facilmente. Principalmente porque vocês vão ter aulas de mecânica quântica. Então, a ideia principal, não principal, mas bastante importante com objetivo específico, e geral também, que vocês tenham uma noção desse formalismo, principalmente da equação de Hamilton, porque isso é muito visto em mecânica quântica, tudo bem? Eu vou ter uma noção de como trabalhar com o hamiltoniano, que já é algo da terceira semana. Então, é importante que vocês estudem utilizando essa sequência que eu coloquei como referência, que é bonitinho. Tire as dúvidas, não fique só preso a esse material. A referência tem outros materiais. Eu coloquei também alguns vídeos, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, vou mostrar a vocês. Em cada sessão, eu coloquei, para facilitar também além de livros, podia colocar vídeos aulas. Dá para colocar todos, mas, por exemplo, esse aqui, por exemplo, tem base que tem vídeo também, esse canal aqui. E tem outros também, que você vai entrar lá, mas se você for direto na página dessas pessoas que eu coloquei aqui, eles rolarão de forma mais direta. E também mais explicadinho, dá para tirar dúvida também sobre os assuntos. Tudo bem? Então, cada um desses tem uma sessão de videoaulas para auxiliar nas aulas de vocês, no estudo de vocês. Tudo bem? Eu tentei seguir aqui a ementa, eu tenho que falar sobre esses termos aqui, inclusive na força central. Então é importante não acumular os estudos. É importante tentar fazer tudo aos poucos. Mas se organizar, como volto a falar, as questões que eu coloquei lá, mais de 40, 30, que seja, não é para fazer tudo, é para tentar dar o exemplo. Tanto é que eu vou citar alguns, eu faço esse, tenta fazer, e aí a gente tira a dúvida. Tudo bem? Alguma pergunta? Dúvidas? Não? Então tá bom. Eu vou parar aqui um pouco essa apresentação. E vamos fazer agora aqui uma outra apresentação. Pega a janela toda, para ficar melhor. Vou ficar no vídeo. Ah, não tem nem ela toda. Ah, tela inteira. Pronto, tela inteira. A tela inteira fica mais fácil. Pronto. Porque aqui, tá vendo?
Está aparecendo para vocês o slide? Sim, sim. Esse slide também, eu vou disponibilizar também esse slide, mas esse slide só tem, é mais como apoio. Eu vou utilizar outro material, toda a minha aula, eu vou, se possível, eu sempre vou escrever na mesa digitalizadora, e também esse material bota em PDF e disponibilizo também lá no bloquinho da semana, tá bom? Os rascunhos, certo? Então aqui, na verdade, só para isso também de geral, né? Da disciplina, teoria quântica de campos é o que vai abranger toda a ideia da mecânica, né? Essa teoria que consegue explicar basicamente todo o nosso assunto, que está baseada principalmente em tentar explicar a ideia de campo, tanto da mecânica quântica quanto da relatividade. Mas, nesse caso, a mecânica quântica a gente utiliza quando a velocidade é muito menor que a da luz. Então, e também para coisas que são muito pequenas, partículas, subpartículas, não até coisas que são grandes, nem do macro em relação às dimensões, mas sim micro. Então, sempre por volta a partículas, átomos, né, moléculas, enfim. É nessa mecânica que vai estudar, que vocês vão estudar lá na frente, e a teoria quântica de campos abrange. Velocidades próximas à da luz já é relatividade especial, né? E tem coisas muito grandes. Então, as dimensões de coisas como planetas, estrelas, galáxias, enfim, é o que abrange. No meio termo que vem, esses dois nós chamamos de mecânicas modernas, ou física moderna. Física moderna por quê? Porque são velocidades muito altas ou muito baixas, mas com coisas muito pequenas também. No caso da mecânica quântica, você apercebimento muito menor que da luz são também coisas muito pequenas e que a mecânica clássica ela não consegue dar conta para explicar. E velocidade muito próxima da luz também a mecânica clássica fica limitada, não consegue explicar certos fenômenos. Então, no meio termo, que aqui está errado, eu vou consertar, a velocidade está errada, eu vou consertar. Velocidade, não, você certo, velocidade muito pequena, certo. Muito pequenas, só que as coisas que vamos medir, vamos verificar em movimento, são coisas que são meio termo, são muito grandes, como galáxias, planetas, estrelas, nem muito pequenas como partículas, está no meio termo. Né? Carros, pessoas, bolas, pedrinhas, coisas que são pequenas ou grandes, mas não tão demais, de velocidades baixas da luz. Então, na mecânica clássica, nós trabalhamos com fenômenos mais cotidianos, mais aparentemente que nós estamos acostumados. Porque, por exemplo, na densidade especial, alguns efeitos, para o nosso ver, são estranhos, como dilatação de tempo, contração do tempo, dependendo do potencial, dilatação e contração de coisas de comprimento, coisas que para a mecânica clássica são estranhas. Assim como a mecânica quântica, são estranhas alguns movimentos, como, por exemplo, o movimento de uma partícula que gira em torno, carregada, gira em torno de outro corpo, ela vai começar a perder energia, eliminando radiação, a energia, e no caso a partícula, no caso de um elétron girando, cai no núcleo e o átomo desaparece, e o átomo não desaparece. Então, a mecânica clássica você não consegue explicar isso. E outra coisa interessante também na mecânica clássica, o tempo é absoluto. Se acontece algo aqui, acontece a mesma coisa ao mesmo tempo em outro ponto do universo. A mecânica clássica é isso. Né? É como se as coisas fossem instantâneas. Por isso que ela falha de vez em quando com algumas explicações que devem usar muito rápidos, com uma informação, um feixe de luz. Né? E também, por exemplo, a massa também ela não varia com o movimento. Então, todas as variações muito pequenas em relação à luz, a mecânica clássica vai responder e responde muito bem. Tudo bem? Então, passando essa introdução, só para fazer um lembrete de alguns conceitos simples que vocês já viram. Né? Sistema de coordenadas cartesianas. Então, nós temos aqui, por exemplo, temos os eixos, aqui 3D, e eu coloquei os vetores unitários, né, os versores, que são os orientadores de cada eixo. Então, por exemplo, se eu tenho o vetor posição R, então o vetor posição R vai ser dado por, deixa eu um negocinho aqui, cadê um computador?
com o computador. Então, nós vamos ter aqui, ó, o vetor posição, que aqui eu tenho o módulo dele, e o vetor unitário a direção do vetor R. Então, ele vai ser escrito desta maneira. Tem aqui também a magnitude do vetor posição, ele também já raiz quadrada, porque eu posso fazer raiz quadrada, porque os vetores da base são perpendiculares, é uma base que nós chamamos de base ortonormal, né? São ortogonais entre si, e tem módulo 1, então é a norma 1. Então, posso escrever qualquer vetor baseado no sistema cartesiano desta maneira, com medo de ser feliz. Dá tudo certo. E só para lembrar, o vetor unitário é o vetor pelo módulo dele. Então, isso aqui é a descrição do vetor unitário. Como eu disse, só passando rápido. Isso aqui é um lembrete, né? Que vocês já viram isso, mas só que dá uma lembrada, porque não dá muito alguns conceitos de síntese coordenadas, tanto cartesiana quanto, está errado, eu vou acertar, é polar, e na segunda, já a próxima, coordenada polar, em que eu tenho, na verdade, ao invés de escrever X, eu chamo essa distância de ρ, né? E esse ângulo do θ, esse θ varia de 0 a 2π. Né? E aqui que é a parte interessante. Eu tenho o vetor unitário, ρ, o vetor unitário, né, o versor, ele que dá o caráter de vetor ao meu ente. Então, se eu digo que ρ é um vetor, então ele é ρ, modo, o chapéu. O chapéu é o vetor unitário, a ponta, ele está apontando esse vetor ρ aqui. E ele também depende do ângulo que, no caso que ele está gerando, no sentido horário, então o vetor unitário de ρ-chapéu é definido desta maneira. Se eu quiser fazer uma correspondência entre sistemas, eu tenho isto aqui. X vai ser o quê? Rho cosseno θ, torna o retângulo bonitinho, né? X na direção X, direção Y, tem um rho seno θ. Também contrário, o rho vai ser quem? X ao quadrado menos um quadrado, que seria esse tamanhozinho aqui, e o θ seria o arco tangente dessa expressão. E que seria o vetor unitário? Pô, isso desta maneira para a gente. É como se houvesse um deslocamento do plano cartesiano, né, em relação ao x. Então, tendo que, nessa direção aqui, eu vou ter cosseno θ e chapéu, mais seno θ j chapéu. E no ρ chapéu, vai ter justamente nesta rotação. Né, que eu fizer aqui o plano cartesiano, mostrar aqui esse ângulozinho aqui é o mesmo desse, fazer a projeção, eu mostro que o ρ chapéu é escrito desta maneira em relação ao coordenada cartesiana, e o ρ em relação à coordenada cartesiana, porque chapéu, no caso, pode ser escrito desta maneira aqui. Tá? A coordenada cilíndrica, agora sim cilíndrica, eu tenho esta parte que seria a coordenada polar x, y, mais a altura, que é o z. Então, agora o meu ponto P, o meu vetor que sai da origem, a ponta para o ponto P, esse vetor depende de três coordenadas. Coordenadas x, y, que vão ser dadas por essa projeção em relação ao meu tipo de coordenada polar. Né? Esse θ varia de 0 a 2π do plano x, y. E, no caso aqui, o z, ele vai ser justamente na direção z mesmo. Então, pelo K, tá bem, né? Aqui também eu fiz esse transpor da coordenada cartesiana para a cilíndrica, também é a mesma ideia. E aqui os vetores unitários também são os mesmos, né? Polares aqui para o cilindro, só que no caso do cilindro eu tenho um K chapéu que era a direção Z. E, finalmente, outro coordenado que vocês já devem ter visto, e vamos também precisar trabalhar, que esse aqui eu não sei porquê, mudou. Ô, meu pai, não botei não, foi? Então, euzinho, perdão. Coordenadas esféricas. A esférica, eu jurava que eu tinha colocado aqui, não tem problema. Para isso existe o meu quadril aqui. Vou botar essa aqui para baixo, a gente faz aqui agora. Na coordenada esférica, tem esses eixos aqui. X, X, Y, Z. Tá? Só que o meu ponto P aqui, ele vai depender de posição de chapéu, ou R, ele vai depender da projeção no plano, no
plano, no plano y, as coordenadas, e essa projeção aqui, só aqui, por favor. Onde aqui eu tenho esse ano, só vou mudar um pouquinho, vou chamar de φ, tá? Então aqui eu teria um ρ, e aqui a projeção na direção Z, tá? E aqui, esse ângulo aqui vai variar em θ. Então, θ, ele varia de 0 aqui, e o φ, que é essa parte aqui, vai variar de 0 a 2. Tudo bem? Então, aqui vamos ter as coordenadas que vão depender de ρ, θ e de R também. Então, vou seguir, né? Mas fique tranquilo que quando for necessário, a gente coloca sobre isso, certo? O que me interessa aqui agora, a gente vai começar a falar sobre agora a ideia de posição, velocidade e aceleração, para dar uma lembrada, tá? Então, lá no material, eu falei você, eu coloquei o professor Jacira, trabalhando no médio, quando ele fala de posição, velocidade e aceleração, tem um outro material, que eu acho também mais interessante, que está na referência, chamado Simon, mecânica. Eu vou botar aqui, agora aqui um cantinho melhor. Mecânica. O autor é Simon. Tá? Tá nas referências lá do ensino. Tá? Em que ele, eu acho que ele explica melhor. Tá? Como eu falei, não posso disponibilizar no Moodle, mas é fácil de achar, ou nas bibliotecas virtuais, ou na própria rede. Tá? No capítulo, se eu não me engano, capítulo 2 ou 3. Ele esmiuça o que eu vou fazer aqui agora, que também é uma visão interessante nesse sentido. Tudo bem? Gente, pode perguntar a qualquer momento, interromper, não tem problema nenhum, viu? Como é que eu não estou vendo? Não sei se eu estou mandando mensagem. Vamos lá, eu sei que tem o vetor posição, que é dado por essa expressão aqui. Vou botar ele tridimensionalmente, como vai ser, tá? No cartesiano, vou botar ele mais simplesinho. Não, vou botar tudo isso, 3D. Não tem problema. Tá? Agora, esse é o vetor posição. Agora, se esse vetor posição ele varia no tempo, então, todos esses valores também vão variar no tempo. Né? Então, se eu derivo esse valor, tem a taxa de variação desse vetor posição, eu vou ter a velocidade instantânea, que é dada pela derivada temporal desse termo. Derivada de R de dt. Tá? Aqui, como também os valores também aqui do tempo, eu posso escrever isso aqui 100 metros ser feliz. Por preguiça, eu não vou botar o x de t. Tá? Então, você entende que esses valores são funções que dependem do tempo. Tá? Nós temos aqui dz, perdão, dt, dz, tá. Para facilitar a nossa vida, eu posso reescrever isso aqui desta maneira. Que velocidade vai ser que R ponto, que é a taxa de variação temporal de uma primeira derivada, também pode ser escrita desta maneira aqui. Isso vai facilitar muito fazer alguns exercícios. Tudo bem? A mesma coisa da aceleração. A aceleração é a derivada temporal da velocidade, também posso escrever assim. E aqui, no caso da posição, desta maneira. Aqui. Dois pontinhos para a segunda derivada. Beleza? Isso para coordenadas cartesianas, né?
coordenadas cartesianas. Tudo bem? Para as coordenadas cilíndricas, por que faz a polar? Porque a polar é a mesma de cilíndrica, só muda a intençãozinha. Então, eu faço logo polar aqui. Mas esse sabe, para fazer, faz polar e depois faz cilíndrica. Tá? Nas polares, ou cilíndricas, que abrange também a polar, cilíndrica. Nós temos o quê? Vemos que na forma cilíndrica, o meu R vai ser a parte de X e Y, vou chamar de ρ, na direção ρ-chapéu, certo? Mais na direção Z. Então, deixa eu pegar só a imagem dele aqui. Para que já vi. Aqui. Vou pegar na ilustração. Então, temos aqui a imagem dele. Então, tenho aqui na direção ρ, vai ter esse termo, e o Z aqui. Então, a velocidade, usando coordenadas cilíndricas, a velocidade vai ser a derivada da posição. Então, aqui você, na verdade, vou usar a regra da cadeia. Derivada do primeiro, vezes o segundo, mais primeiro, derivada do segundo, mais este ponto. Tá? Beleza, mas quem é esse o chapéu? Eu só copiar aqui, vamos ter que escrever de novo. Meu o chapéu. Licença aqui. Meu chapéu, só para a gente poder visualizar, é essa criança aqui. Tá? Beleza. Então, o chapéu é isto aqui. Se eu só deixar uma pausa aqui e derivar essa criança aqui, fica como? Derivar isso aqui vai ser derivada desta parte, que vai ser minha seno, teta ponto, regra da cadeia, mais derivada desse termo, que vai ser cosseno de teta ponto, chapéu. Eu estou considerando que aqui ρ ele é uma variável temporal, então o teta também é uma variável temporal. Então, o teta vai variar no tempo. Né? Se eu organizar aqui bonitinho, fica assim, ó, seno de teta aí, mais cosseno de teta j, tudo isso vezes o ponto. Olha para isso aqui. Se isso aqui não é isso aqui. Percebe? Então, eu posso escrever este termo aqui como sendo velocidade, vai ser dado por o ponto, o chapéu, mais o, no lugar de rho ponto, vou colocar aqui. Aqui vai ser quem? O rho chapéu. Percebe? Perguntou o chapéu. Então, eu tenho aqui, ó, teta ponto, não, teta chapéu. Teta chapéu, mais esse termo aqui. Z, tá. Então, eu tenho aqui, na verdade, a minha velocidade em função da coordenada cilíndrica. Tá? Isso é muito importante quando, por exemplo, se eu for falar sobre aceleração, fizer essa aceleração, fica de exercício, tem que fazer também exercício. Você vai pegar aqui, ó, a aceleração vai ser isso, chapéu. Vai ser quem? Aqui na aceleração. Vai ser a segunda derivada, chapéu, mais o ponto, derivada de chapéu, mais por derivada, teta, chapéu, que estou até bater ali. Teta, chapéu, mais, agora derivada desse aqui, né? Repete este. Segunda derivada, teta, chapéu,
esse tema agora, né? Aqui todo mundo. E agora essa parte aqui. Certo? A gente vai arrumar a casa aqui, aí eu fiz isso para vocês, e vai aparecer um termo que a gente vai falar lá na frente, se der tempo, tá? Chamado forno de Coriolis. Você já ouviu falar? Em que, por exemplo, a massa de uma massa muito grande, como uma massa de nuvem, ou de massa oceânica, muito grande, esse termo, quando a gente for trabalhar com o de Coriolis, tem a ver com o movimento rotacional da Terra. Então, do ponto de vista de quem está na Terra, a Terra está girando mesmo, na verdade. Tem que considerar a Terra parada, beleza, mas a Terra está girando e nós estamos girando junto. Então, por exemplo, no hemisfério norte, ela gira no sentido, essas massas de ar e de água são muito grandes, e no hemisfério sul, rola no sentido oposto. E vai aparecer um termo justamente devido a uma aceleração do Coriolis por aqui, vamos organizar aqui. Mas não quero me imitar isso agora não, é só para as curiosidades, tá? Então fica de exercício, tentar fazer essa parte aqui e organizar, tá? Bota aqui que é comum, botar em evidência, vocês acertam aqui, tá bom? Para não perder tempo. Claro? Tudo bem? Deixa eu Professor, ver aqui. Diga. boa noite. O nome do curso é Mecânica Clássica, né? Isso, mecânica Para clássica. meu colega aí, acho que ninguém sabia aqui, eu vou informar aqui. Começou hoje. Ah, mecânica clássica. Só sobre movimento. A ideia básica do curso, é pegar o problema e transformar nas equações de movimento. Tem a equação de velocidade, de posição, aceleração, e também as equações mecânicas, né? Que vai descrever o movimento do corpo. Aí vamos utilizar outras coisas, né? Mecânica newtoniana, depois formaria uma grangiana e hamiltoniana para escrever os fenômenos. Tá? Beleza, deixa eu ver aqui. Antes de continuarmos, deixa eu definir algumas coisinhas para a gente. Deixa eu definir a força para a gente. Né? A força para a gente, na verdade, é a interação entre corpos. Tá? Seja uma interação direta, por exemplo, eu tenho um bloquinho, o clássico, né, na literatura, um bloquinho com uma força puxando para cá. Então, essa força externa ao bloquinho está puxando para cá. Se tem atrito, uma força externa, que é o chão, vai fazer com que o bloquinho tenha dificuldade de se movimentar. Então, a nossa força aqui são forças externas ao sistema. Quem é o meu sistema? O bloquinho. Tá? E aí, a partir daí, definir toda a ideia de interação. Pode ser uma interação por contato, pode, ou pode ser uma interação sem contato. Por exemplo, tem um corpo carregado positivamente, um corpo carregado negativamente, os opostos se atraem. Então, eu vou ter uma força igual e contrária, porque igual, mesma direção, em sentidos opostos, do mesmo modo, e vão interagir. Isso também está interagindo. Então, força para a gente é interação, mas sempre uma interação externa. Nesse caso, se não houvesse uma das carguinhas, não haveria força, então não haveria interação externa. Tá? Eu gostaria de definir umas coisinhas aqui para a gente. Por exemplo, o que o Newton definiu? Newton definiu força como sendo a taxa de variação do momento linear, tá? Temporal para linear. O que seria o momento linear? O momento da gente. O momento está associado à massa do objeto mais a velocidade do objeto. Né? Mas antes de mais nada, deixa eu definir massa para a gente. Como eu falei, a massa ela vai ser constante. Ela não varia com o movimento. Você sempre a mesma massa. Se ela começar a variar, é porque ela está perdendo massa. Por exemplo, há um exemplo simples. Se eu trabalhar, por exemplo, com um foguete, tá? Não foi excluído pelo foguete, melhorar o vídeo. Imaginar um foguete, por exemplo. Tá? Um foguete. Tá horrível, mas dá para ideia, né? Todo foguete que viaja dessa maneira, no espaço, para ele viajar, ele tem que liberar massa, no caso, a massa de combustível, em forma de quê? De vapor quente. Então, ele vai se funcionar dessa maneira. Então, eu posso calcular a massa variando bonitinho, e Newton explica direitinho. Tá? Mas, de todo modo, a massa em si é um valor constante, ela não varia porque se movimentou. Tudo bem? Então, como eu estava falando, o conceito de momento de inércia, momento linear, perdão, momento linear
para a gente, vou chamar de P, momento linear, ele tem caráter de vetor, ele é a massa vezes a velocidade do objeto. Então, se o objeto tem movimento, e tem massa, ele tem momento linear. Tá? Então, eu trabalho muito com momento linear com colisões, né, com lançamentos, porque quando eu pego um objeto e solto ele, eu estou dando um impulso, eu estou aplicando uma força sobre ele e, ao liberar, ele sai com um movimento retilíneo, como se não houver mais nenhuma força agindo sobre ele. Então, ele tem um momento que é dado devido a essa aplicação da minha força. Agora, se esse momento varia no tempo, aí surge, como o Nilo definiu para a gente, seria a variação desse momento, que seria uma variação temporal de massa vezes a velocidade. Com a massa ela é constante, sai da derivada temporal da velocidade é a massa vezes a aceleração. E aí caímos na ideia das leis de Newton. Imaginamos, a lei de Newton, a primeira, por exemplo, que não é de Newton, é de Galileu, é chamada de princípio da inércia. Princípio da inércia. No princípio da inércia, isso é bastante importante. Imaginar o seguinte, se eu tenho um corpo qualquer, né? Vou botar um corpo melhor aqui. Um corpo, tá com um corpo. As forças que agem nesse corpo, eu tenho uma força 1, uma força 2 empurrando, uma força 3 também puxando, outra força aqui, ó, sei lá, 4, enfim. Tem várias forças sobre o corpo. Se eu pego e somo todas essas forças, eu vou ter uma força que nós chamamos de força resultante, que é a soma de todas as forças que agem no corpo. Se eu somo todas essas forças e ela, por exemplo, dá zero, o que significa que este corpo está em equilíbrio. Então, toda vez que o corpo estiver, a força resultante, equilíbrio, a força resultante que age no corpo, se a soma de todas as forças der zero, o corpo está em equilíbrio. Significa que ele não está parado. Ele está em equilíbrio. Ele pode estar em equilíbrio que nós chamamos de estático, onde a velocidade dele em relação ao dado referencial é zero, ele está parado. Ou hoje tem equilíbrio dinâmico em relação ao referencial inercial, nós chamamos. Ele vai ter em velocidade diferente de zero, velocidade constante, em movimento retilíneo e uniforme. Eu falei que ele está estático ou dinâmico em relação ao referencial. Que referencial é esse? O referencial, vou botar aqui uma pessoa aqui, por exemplo, uma pessoa aqui em pé. Tá? Se eu considero que essa pessoa aqui é o referencial, que eu chamo de referencial inercial, é porque ele obedece à primeira lei da inércia. Ou seja, as forças que há sobre ele é zero, então ele tem equilíbrio. Tá? Ou seja, se eu tenho um sujeito, vou colocar ele como referência, está em equilíbrio, ou seja, a força que há sobre ele é zero. Então, ele está parado, depende de quem é de um outro referencial. Tá claro? Então, para um objeto ser um referencial, eles têm que estar em equilíbrio. Ponto. Agora, se ele está em movimento ou ele está parado, depende sempre de um outro referencial. Não existe um referencial inercial universal. Tá? Mas a principal característica para ser um referencial é que a força resultante sobre ele tem que ser igual a zero. Tudo bem? Beleza. Na segunda lei, é quando a força resultante não é mais zero. Se ela for diferente de zero, isso significa que esse corpo está o quê? Acelerado. Porque o momento dele não é constante. Se a derivada do momento fosse constante, como fizemos aqui, ó, fosse constante, seria uma derivada de constante zero. Mas se o momento varia no tempo, ele vai ser igual a massa vezes aceleração. Então, massa vezes aceleração é a segunda lei de Newton, mas é a força resultante. Tá? Que às vezes reproduz, né, que força é a massa vezes aceleração. Não é. Força resultante que é igual a massa vezes aceleração. Se essa força
é a única força, então ela é igual à força resultante, então ela pode ser massa e aceleração. Mas, para ser massa e aceleração, tem que ser a força resultante que está agindo sobre o corpo que estamos analisando. Tudo bem? E a terceira lei fala da ação e reação. Né? Quando a gente corpos que interagem, se um corpo toca um, ele toca o outro. Se eu quero pular no chão, eu pulo o chão me empurra. É nesse raciocínio de ideia. Tudo bem? Beleza, tá aqui, para primeiro exemplo. Deixa eu botar mais uma folha aqui, mais fácil. Deixa eu falar sobre as equações de movimento. Mentira. Equações de movimento. Equações do movimento. Tudo que eu estou falando aqui, gente, como eu falei, estou seguindo aquele material do professor Jacira, né? Da mecânica, tá? Então, aqui eu estou falando sobre a equação de movimento de uma partícula, tá? Imagina uma partícula em movimento, tá? Então, se ele está em movimento e a força resultante é de zero, então a força resultante vai ser igual a, vou chamar de F para facilitar a minha vida, vai ser igual a variação temporal do momento. Tudo bem? E nós já vimos que ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. Beleza. Então, posso escrever que a aceleração vai ser igual a força pela massa. Tá, nenhuma novidade até aí. Agora, eu posso transformar isso aqui no seguinte: eu sei que a aceleração é isso aqui. Beleza. Massa. Mas será que a partir daqui eu consigo achar as equações do movimento? Eu quero saber a equação horária da velocidade e a equação horária da posição? Sim. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, eu sei que a aceleração, eu sei que a aceleração, ela é a derivada temporal da velocidade. Tudo bem? Então, vou fazer que isso aqui é justamente essa expressão. Então, dv é igual a F sobre M dt. Vamos imaginar que no tempo inicial zero, essa partícula tem uma certa velocidade. Então, vou fazer aqui integrar. Aqui, uma velocidade inicial, uma velocidade final. O limite é V, eu vou botar uma linha aqui para ficar diferente, né? O derivado. É aqui de 0 a t. Também é mesmo automaticamente, só para ficar correto. Tá? Então, integrando do lado de cá, nós temos V, linha, né? V elevado a TV, e aqui nós temos o T. Então, V menos V0 é igual a F menos T. Então, com essa primeira parte, eu achei a equação do movimento de um corpo. No caso, a equação horária da velocidade. Vou botar aqui. V de... Tudo bem? Beleza. E agora? E agora, eu achei a partir daqui também, se eu quiser achar a equação da posição. De novo, V é igual a R dt. Tá? Então, vai ser igual a isso aqui tudo. Então, dr vai ser V0 dt, vou direto, tá? dt mais fm t dt. Também, ao integrar um dos lados, aqui de 0 a t, e aqui de uma posição inicial, uma posição final. Né? Só ficar um pouco diferente, vou fazer R. Então, R, estou considerando todas as direções, né? Vou botar só X, vamos dizer que é só unidimensional. Pode ficar minha vida. Tá? Unidimensional. Aqui X. Tá? Também aqui vou botar diferenciar, integrando, papapá. Ao integrarmos aqui, nós temos X menos X0 de um lado, e aqui eu tenho D0 de T.
mais o meio de F sobre M P ao quadrado. Tá? Tá bonitinho. X0 mais V0P mais F sobre M P ao quadrado sobre 2. Ah, professor, mas isso aqui eu já sei. Isso em física 1. Então mudou um pouquinho aqui. Tá. Mas, por exemplo, se eu quero achar a equação de movimento a partir de um problema. As equações que fizeram com um movimento. Por exemplo, eu tenho esse exemplo aqui. E eu quero achar qual é a aceleração do bloco. Quem é a aceleração do bloco e a sua velocidade. Tudo bem? Então, eu tenho aqui, no caso, um bloco que desliza para baixo, sem atrito, sobre um plano inclinado, fixo. Qual é a aceleração e qual é a velocidade. Antes de mais nada, vamos colocar as forças que é sobre ele, né? Deixa eu pegar esse desenho e botar aqui, para ficar mais fácil para mim. Pronto. Aqui eu tenho uma licença, um bloquinho aqui. Pronto. Então, se ele vai deslizar para baixo, tem a massa M, está aqui. Vamos colocar as forças que é sobre ele. Nós temos aqui a força P para baixo. Nós temos a normal. Vou botar aqui, ó, normal para cá. Aqui é a força peso. E é isso, a única força que há sobre ele são essas duas forças. De novo, estou utilizando forças externas. A força externa é a terra, puxando o bloco para baixo, e o normal é o contato do bloquinho com o plano. Fazendo a composição, utilizando aqui como direção do movimento, será que o movimento vai ser nessa direção aqui. Eu vou decompor ela nas direções X e Y. Então, eu tenho aqui, ó, aqui eu chamo de X, então eu tenho essa, aquela é a decomposição. Está aqui. Vamos diminuir isso aqui. Melhorar isso aqui. Melhorar. Você decompor. Tenho aqui, beleza? O meu PX, né? Considerando que seja X, né? E aqui eu tenho o meu PY. Então, PY. Aplicando a lei de Newton, eu tenho o seguinte, que a força resultante na direção X, em X, só tem uma força que é PX. Tá? Então, a força resultante vai ser diferente de zero, porque o bloquinho vai descer, então vai ser igual a Px, é a única coisa que tem nesse sentido, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? No caso de Y, nós temos que a força resultante vai ser igual à força normal para cima positivo, para baixo negativo, Py, normal menos Py, vai ser igual a zero, porque não há movimento nessa direção. Então, normal vai ser igual a Py. Tudo bem? Beleza? E aí, nenhuma novidade? Então, nós temos aqui. Eu sei que eu tenho este ângulo aqui. Esse ângulo igual a esse. Então, nós temos que Px pode ser escrito como sendo a força-peso. Vou botar o direto. Força-peso seria o que? A massa vezes a gravidade, né? Vezes no caso, seno do ângulo θ. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que eu quero achar a equação do movimento, achar a aceleração do sistema.
Então, a partir daqui, a partir daqui, eu tenho aqui, você, já tenho a aceleração do meu sistema. A aceleração vai ser G sempre. Tudo bem? Beleza. Só que eu vou fazer algo um pouquinho diferente. Tá? Eu tenho a aceleração aqui, bonitinho. Acho a aceleração do meu sistema. Agora o que eu vou fazer? Eu quero achar agora a equação da velocidade a partir daqui. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Deixa eu melhorar isso aqui. Eu vou reescrever isso aqui. Tá? Igual a G CNT. Tudo bem? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar ambos os lados por 2 vezes x ponto, 2 vezes x ponto. Por que eu vou fazer isso? Eu vou reescrever esta parte aqui. Lembra que x ponto é a velocidade, né? Então, eu vou escrever isso aqui, como sempre aqui, ó. X ponto ao quadrado. Sobre dp. Percebe que derivada de x ponto ao quadrado vai dar essa expressão aqui? E x ponto na velocidade, olha como fica. G sin θ. Vou botar o possível aqui. 2 vezes, aqui você tem dx dt. Lembrando que x ponto é a velocidade. Beleza? Pronto. Agora, vou me livrar desse aqui, ó. Ah, não posso cortar. Não pode cortar. É derivar, botar daqui em cima, tem aqui, tem em. Então, essa expressão vai ficar como? Vai ficar dx ponto ao quadrado é igual a 2g sem θ dx. Agora sim, entendo. Melhor essa aqui. Muito perto. Vou botar mais para cá. Então, vou integrar aqui. Certo? Lembrando, dx ponto é velocidade. Então, vou ter velocidade inicial e velocidade v qualquer. Aqui, ao integrar tudo isso aqui, eu vou ter uma posição inicial, uma posição x. Aqui é x, eu vou botar a linha para poder diferenciar o limite da integral. Certo? Então, nós temos aqui derivada disso aqui, esse aqui. Lembrando que a derivada é essa aqui, tá, gente? Deixa eu melhorar aqui. Tá? Então, vai ficar como? Isso significa que vai ser o próprio x ponto quadrado por 0 até v. 2g sem θ de x igual a x. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu chamar de x0 de 0 é melhor, né? Considerar que sai na posição inicial. É melhor. Então aqui vai ficar como? V ao quadrado menos v0 ao quadrado igual a 2g sin θx. Fizeram x0 como 0. Então, meu v vai ser raiz quadrada de 0 ao quadrado, vamos para cá, né? 2gx sem 0.
Bom, achei a velocidade. Tudo isso saindo daqui, como ele pediu. Cliquei na velocidade e a aceleração. Achei a aceleração, está aqui. A aceleração. E achei a velocidade. Não tem problema. Tudo bem? Tudo isso utilizando o quê? As forças e os limites. Beleza? Aí no 2 aqui, vou chamar aqui mais um. Aqui, né? Tirando uma folha aqui. Muito apertadinho. Tá? Um negócio. Aqui. Se o coeficiente de atrito estático sobre o bloco e o plano inclinado do exemplo anterior for isto aqui, a que ângulo θc o bloco começa a deslizar se está inicialmente em repouso. Beleza. Cadê o bloco? Ai, cadê o bloco? Não. Não cheio do bloquinho. Ele botou aqui. Deixa eu pegar esse bloquinho de novo aqui. Então, vou ter uma fase de atrito. Agora, em outro sentido. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Amarelo. Laranja. Então, vou ter uma força de atrito para cá. Por isso, aqui. Ah, tá preto. Vou ter uma força de atrito para cá. Tá? Força de atrito estático. Tudo bem? Então, como nós vimos, essa força é nula, né? Então, normal é igual ao PY. E nesse caso, o PY vai ser P, melhor, massa vezes a gravidade, cosseno de θ. Né? E o que é a força de atrito estática? É aquele ponto em que o bloco não está movendo, mas também nem se mover. Ou seja, eu vou considerar que aqui vai ser o força de atrito estático máximo. Tá? No momento ele vai começar a se mover. Então, quando ele vai começar a se mover, eu quero fazer atrito máximo. Depois de atrito máximo é coeficiente de atrito estático vezes a normal. No nosso caso, esse termo aqui. G cosseno de θ. Beleza? Pronto. Então, se está estático, não tem movimento, então, se observar essas duas forças aqui, elas vão ser no ar. Então, Px vai ser igual à força de atrito estático máximo. Px, nós já vimos, ele é massa, gravidade, seno de θ. E aqui vai ser μ0 ou ms, massa, gravidade, cosseno de θ. Deixa eu uma pergunta, ajuda aqui. Tipo, a gente já tinha para o bloco no exemplo anterior. Aí, saber o ângulo. Então, saber o ângulo, né? Ele quer saber o ângulo. Tá, que eu já tiro, ó. Tchau, tchau, tchau e tchau. Multiplica aqui o meu. Eu tenho aqui o quê? Seno de θ é igual a μ0, ms, cosseno de θ. Eu tenho aqui ms é igual a seno de θ sobre cosseno de θ. Então, tangente. Então, tangente de θ ms. Como ele está o ângulo, que no caso seria θc, né, que a gente está chamando, então, de θc vai ser quem? O arco tangente de ms. Então, esse é o θc que ele pediu na questão. Tá?
Cadê o 3? No 3, ele pediu, após o bloco experimento anterior, o exemplo anterior, começar a deslizar, o coeficiente de atrito torna-se agora atrito cinético, ômega-k. Encontre a aceleração para o ângulo θ. Então, agora ele quer aceleração. Então, eu tenho aqui que esse termo aqui, agora vai ser, na verdade, a subtração. Então, está descendo acelerado, Px vai ser maior que a força de atrito estático. Então, a subtração vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, Px menos força de atrito, só que nesse caso agora vai ser atrito cinético, igual a massa vezes a aceleração. É o que ele quer saber. Tá bom? É o que ele quer saber? A aceleração ele quer saber. Bom, vamos agora fazer. Aqui eu tenho mg seno de θ menos mi cinético normal. Você tem mg cosseno de θ igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, nós temos aqui, primeiro, a massa, que é comum em todos os termos. Então, nós temos que x por ponto vai ser igual a gravidade, ela é comum, então isso aqui. Seno de θ menos mi k cosseno. Só isso. Tudo bem? Os exemplos que eu analisei é tudo nessa linha. Eu dou o problema mecânico, né? Ou seja, eu quero achar as equações do movimento. Pronto. Aí você vai aplicar as forças que agem no sistema, então, as leis de Newton, e aí eu quero, a partir dali, que você me diga qual é a equação da aceleração, qual é a equação da velocidade, qual é a equação da posição. E tem mais coisas que eu posso entender a partir dali. Tá claro? E perceba que os exemplos daqui, ó, que eu estou fazendo, é toda a mesma ideia. Eu tenho um movimento, as forças agindo, e aí, a partir daí eu quero achar as equações do movimento. Como pode ver aqui, ó. Encontre o deslocamento, equação do movimento, velocidade do movimento horizontal, em um meio em que a força resistiva é proporcional à velocidade. É chamado de FR, força resistiva ou de resistência. Né? E K é uma constante. Tudo bem? Beleza, deixa eu dizer que o módulo dessa força vai ser K mais MV. Só que é o seguinte, se ela é uma força resistiva, ela tem que ser escrita como sendo menos KMV. Tá? Como podem ver, não há nenhuma outra força agindo sobre esse objeto. O objeto está só se deslocando. Ele só tem uma velocidade. Tá? Então, ele não tem outra força agindo sobre ele. Então, se fosse cair sobre ele, a única força que cai sobre ele é a força resistiva. Então, a força resultante é a própria força resistiva. Só para ficar diferente. Eu chamei de FR, né, papai? Vou chamar de F força resultante, tá, gente? Só para diferenciar daqui. É igual à força resistiva. Aqui é igual a massa vezes aceleração, que é igual à força resistiva. Que nesse caso, se é resistiva, está se opondo ao movimento, é menos K MV. Tá? Então, eu posso escrever isto aqui como sendo mx dois pontos é igual a menos K MV. Tá claro? Tudo bem? Então, nós temos aqui. Nós temos aqui x dois pontos aqui. X dois pontos é a derivada da velocidade em função do tempo, que é a aceleração. Menos K. Não tem mais. Tudo bem? Então, podemos, cada termo, colocar aqui dv sobre v é igual a menos K dt. E integrar isso. Tudo bem?
de 0 até, de V0 a V. Tá? Integrando isso, nós vamos ter integral de dv sobre V é Ln. Nós temos Ln de V, V0, a linha aqui, né? V é igual a menos K de T. Então, Ln de V menos Ln. Então, Ln de V0 é igual a menos Kt. E eu posso escrever como sendo propriedade logarítmica V de V0 é igual a menos K. Para eliminar esse Ln, a gente leva os dois termos ao expoente de base neperiana. Nós temos aqui, nessa propriedade, o Ln some sofrido o termo V sobre V0, e aqui fica E elevado a menos. Fechando a ideia, V aqui V0 é menos. Tá? Pronto. Achei a velocidade desse meu problema. A equação horária da velocidade desse meu problema. Tudo bem? Agora ele quer a equação horária da posição. Vamos lá. Da posição, eu sei que velocidade é dx dt. Aí é só substituir. Já que vai ser quem? V0 é elevado a menos. Então, dx é igual a V0 é menos Kt dt. Integro os dois lados. Aqui, então vamos considerar que uma posição, o termo inicial está na posição inicial, é 0, é x, é 0, dt. De um lado, eu tenho x, tá? E do outro, eu vou ter V0 integral de 0 a t menos kt dt. Tá? A integral de E elevado ao expoente vai ser ele mesmo dividido pela derivada desse termo, a integral desse termo aqui. Tá? Então, vamos ter aqui, ó. Vamos ter x vai ser igual a V0 de E elevado a menos kt sobre menos k de 0 a t. Nós temos menos E elevado a menos kt menos E elevado a 0 é 1, e o menos com menos aqui vai ficar mais. Tá? Ou esqueci o k, não tem k. Esqueci. Certo? Então, k, boto para fora e aqui organizo. Tá bonitinho assim. Então, a equação horária da posição é dada por essa expressão. Tudo bem? De novo, o problema todo que vai fazer é nessa ideia, nesse sentido. Meu nome é justamente achar as equações horárias da velocidade, da posição e da aceleração para achar as equações, né, baseadas nos problemas utilizando as leis de Newton. Tudo bem? Até aí alguma pergunta, gente? Tá chato? Sei que tá chato, mas é isso mesmo. É conta, tem que fazer a continha. Então alguém daí? Eu não caí não, né? Vendo, senhor. Deixa eu voltar aqui, todo mundo aí, né? Alguma pergunta, alguma coisa? Não, né? Professor, tem uma pergunta. Esses slides vão ficar disponíveis? Eu Sim.
Sim, no Moodle, eu vou reservar um espaço para eu botar tanto o slide quanto o que eu estou escrevendo aqui. Uhum. Entendi. Entendeu? Vai ser em formato de PDF. Tá? Certo, certo. Aí, se precisar, a gente faz desse jeitinho aí. Tá bom? Cadê a aceleração? Aceleração. Certo. Deixa eu só dessa a velocidade, né? A aceleração vai ser isso aqui. Cadê? A aceleração está aqui. Se eu quiser fazer, diga. Pode falar. Só para rapidinho, para confirmar. O ln é porque é integral de 1 sobre v, né? Isso. Entendeu? Porque no caso é um sobre v, tá vendo? A integral de um valor sobre v vai ser ln desse valor. Eu tenho aqui, por exemplo, a integral de dx de x, por exemplo. A resposta vai ser um ln de x. Mais uma constante, já que eu não coloquei isso. Tudo bem? Foi o que eu fiz aqui agora. Depois, com ln, é uma filtração, né, que tem limite, usei a propriedade logarítmica de subtração, que é justamente dessa forma aqui. E a propriedade logarítmica é levar, exponencial, no caso, é a exponencial, dois valores com a mesma base, elimina o ln de um lado. Tá? No livro, ele dá uma sugestão de fazer o seguinte: achar uma equação, que você pode perguntar, acho que não perguntou, não perguntou, deixa eu ver aqui. Não perguntou, mas eu poderia, digamos, eu quero achar uma equação da velocidade em função da posição. Né? Aqui eu achei a equação da velocidade, achei a equação da posição, beleza? Mas ele pode querer uma equação da velocidade em função da posição. Vamos tentar achar? Vou igual com ele tem lá direitinho, eu falei aqui também, para ver se está igual. Então, eu vou ajeitar esse slide aqui, os papéis aqui, vou ajeitar. Vamos aqui um pouco mais, eu vou ajeitar. Você não. Cadê você, gente? Peraí, gente. Achei. Tá? Aqui eu vou botar um papel a mais. Aqui. A gente viu que, a partir daqui, que a velocidade, a aceleração é dada por essa expressão aqui, né? Sem o mínimo. Vou escrever ela aqui. Tá? Então, tenho aqui, ó, a velocidade, a aceleração vai ser menos kv. Tudo bem? Olha o que eu vou fazer. A aceleração destes dois pontos, é isso aqui. Tudo bem? Beleza. Eu quero achar, o que eu quero? Eu quero achar uma função da velocidade que dependa da posição e não do tempo. Para isso, eu vou pegar a aceleração e escrever assim, ó. Como eu quero a derivada, eu quero a taxa de variação não temporal, mas de posição de v, eu vou fazer isso aqui, ó. Escrever aqui dx em cima e dx embaixo. Tudo bem? Feito isso, eu posso escrever isso aqui, ó. dv dx, dx, dt. Tudo bem? É claro? Ou seja, a aceleração pode ser escrita como sendo v dv dx. É claro? Ou seja, eu reescrevi a equação, em da velocidade depender do tempo, vai depender da posição. E eu quero uma expressão para isso. Tudo bem? E a gente viu que a aceleração é esse termo aqui. Eu vou escrever aqui. Significa que v dv dx vai ser igual a menos kv. Tá? Beleza. Tchau para você. E tchau para você. E vamos integrar. dv vai ser igual a quê? Menos k dx.
Então, integra de V0 a V, e integra aqui de 0 a x. Então, tenho aqui V menos V0 é igual a menos kx. Então, a velocidade em função da posição é está por essa expressão. Então, a equação linearmente dependente da posição. Equação linear. Decrescente. Por que decrescente? Porque existe uma força resistiva ao movimento. A velocidade, ela vai... O tempo vai passando... À medida que a velocidade... A posição vai variando, que é a velocidade dependente da posição, ele vai começar a diminuir a velocidade. Até parar. Tudo bem? Exemplo 5. Cadê? Eu vou usar esse negócio, tá bem bagunçado. Quando eu arrumei, tava bagunçado. Eu não sei porque bagunçou. Tô arrumado. Não tem que bagunçar. Aqui, ó. Tá, como eu vou dar para você, vai estar na sequência bonitinho, tá? Vamos lá. Encontre o deslocamento e a velocidade. Olha, ele quer o quê? Ele quer o deslocamento. Ele quer a velocidade de uma partícula com movimento vertical descendente em um meio, tendo uma força resistiva proporcional à velocidade. Isto é, tá? Ele cai a constante. A mesma coisa do problema anterior, só que nesse caso é vertical. Por ser vertical, ele tem uma força para baixo, força da gravidade, e tem uma força resistiva para cima, de novo. A velocidade vai aumentar à medida que está caindo, mas a força é uma força resistiva, certo? Então, se eu for aplicar a força resultante, vou chamar de novo força resultante de F, para não confundir com FR, que eu estou chamando. Igual a massa vezes a aceleração. No caso, x de 2 pontos. Então, a força total vai ser a soma das duas forças. Por quê? Porque eu vou ter peso menos a força resistiva. Tá? Perdão. No caso, eu botei menos, não é isso? Força pesa para baixo negativo. Menos a força resistiva. Então vai ser, por que esse menos? Porque a força menos é porque vai ter uma posição ao movimento, tá? E a força peso, ela para baixo. Tudo bem? Então você igual a massa vezes a aceleração, tá? Então eu tenho menos mg menos k mv igual a mx dos pontos. Tchau a massa. Então nós temos aqui x dos pontos vai ser menos kv mais g. Tudo bem? Ok? Quem é de x dos pontos? Nós já vimos que x dos pontos é aceleração. A aceleração é dv sobre dt, né? Menos kv mais g. Então, dv sobre todo esse termo. Por que todo esse termo? Porque esse termo aqui tem uma variável v, então vai descer todo mundo para cá. Kv mais g menos dt. Tudo bem? Integral aqui de 0 a t. E aqui de v inicial. Então, v inicial. Tá? Para facilitar a minha visualização, eu vou chamar de U KV K mais G. Tá? Então, meu DU vai ser KDV. Tá certo? Substituir essa integral. Vai ficar como? Integral de A. Somente aqui, ó. DU igual a KDV. Substituir aqui, né? Não vai DV. Então, tem o 0 é o 1, tá? De ter no lugar de dv, esse termo aqui.
du sobre K, perdão, du sobre K, certo? Mas esse termo todo aqui é U. Tá? Esse K veio daqui, tá? Menos a integral de dt de 0 a t. Pega esse K lá para lá, vai ficar só U de um lado. Vou organizar minha vida. Du sobre U, igual a menos K, integral de 0 a t dt. Beleza. Aqui é ln, né? Então, tenho ln de U, de 0 e 1, menos Kt. De novo, aqui vai ter quem? Ln de U menos ln de U 0, menos Kt. Propriedade logarítmica é de 1, não foi? Está coerente. Menos Kt. Elevo ambos os lados com E. Para eliminar esse aqui, eu vou ter o 1 sobre o 0 igual a E elevado a menos Kt. Simplifica meu 1, esse aqui o 0. Mas quem é o U? Essa criança aqui. Para finalizar, vamos organizar a organização. Vamos finalizar, né? A organização. Eu tenho aqui KV mais G igual. O 0 vai ser KV0, né? Aqui é o 0, né? Mais G. Tudo bem? De novo, eu quero quem o V. Então, organizando todo mundo, joga o G para lá, o K dividindo, vai ficar aqui. V, em função de T, vai ficar menos G sobre K, mais K V0 mais G dividido por K é menos K. Prontinho. Achei a equação do movimento do meu problema. Agora está sendo a velocidade, no caso. E agora ele quer do deslocamento. Tá bom? No caso do deslocamento, é na direção Z. Percebe? Então, não vou chamar de X, vou chamar de Z. Tá? Deixa eu preparar aqui. Vamos lá. Eu sei que velocidade, né, a velocidade vertical, temporal, vai ser dz dt. De novo, chamo de Z porque está na direção Z. Tá? De acordo com o desenho. Tá? Então, direção Z. Então, por isso. Ia ser Y. Tá? Então, eu tenho aqui e dz sobre dt é tudo isso aqui. Tudo bem? Vamos lá. Agora é só integrar. Perdão. Botar o dt de um lado, né? Aqui não tem nenhum termo de posição, para ser mais fácil. Então, dz igual a menos g sobre k dt mais kv0 mais g sobre k é kt dt. Pronto. Agora vou integrar. Aqui vai ser de uma posição H, né? Onde ele estava, até a posição Z qualquer. Tá? De H, né? Posição de H até a posição Z qualquer. Certo? Para aqui Z' para diferenciar da limite de integração. Aqui integral de 0 a t
Aqui, integral, altura constante, de 0 a t. Pronto. Acabou. Vou fazer integral. Aqui vai ser z menos h. Tá? Aqui vai ser g de k, t. E aqui vai ser kv0 mais g de k. Integrar isso aqui, nós já vimos, vai ser menos kt sobre menos k de 0 a t. Né? Vai ficar menos g kt t mais tudo esse termo ali. Aqui vai ficar menos E menos kt sobre k mais 1 sobre kt. Vou fechar a história. Acabou tudo. Então, tá. Então, z menos h igual a isso aqui. Então, z vai ser igual a h menos g sobre kt mais kv mais g sobre k. K ao quadrado, né? Botou o k lá de fora. K ao quadrado. 1 menos E. Prontinho. Pronto. Beleza? Todo esse exemplo que eu estou fazendo aqui já está sendo feito, na verdade, lá no material. Mas serve de exemplo de estudo para vocês fazerem. Então, todo o problema da primeira lista vai ser. Todo não, mas o de lei de Newton vai ser isso aí. Ele quer saber qual é a equação horária da posição, da velocidade. Então, tudo baseado nessa forma de fazer. Então, eu quero que vocês peguem o exercício, repassem esse material, se quiser refazer, repasse de novo. Esse exercício já está feito no livro. Né? Mas tem outro. Então, quando chegar naquela listinha de 40 questões, faça alguns, né? Para poder treinar. Por exemplo, vou pegar um aqui. Vou indicar para vocês. Cadê o número? Mudo. Vamos. A lista. Aqui é a segunda. Obrigador pela lista. Tá, o professor Roberto, que é um colega meu que nessa disciplina, que eu achei massa a lista dele, arrumadinha, eu botei para vocês. Já pode fazer a primeira. Então, aqui, aqui, ó, Lei de Newton, 1, 3, 5, 6, 11. Então, faça a primeira. Tá? Faça a primeira. Deixa eu ver uma que legalzinha. Isso aqui é de energia. Energia, deixa eu ver. Não. 3, pronto. Aqui, 3 que estão atrito. Faça aqui a terceira. Tá? Aqui de energia. Essa 7 aqui, vou ver uma partida de massa inicial, partida de repouso. Se uma forma resistiva, a postura atrativa, mostra que a distância da partida está em um movimento esperado. Você tem que mostrar que a expressão vai ser esta aqui. Pronto. Vai para a partida, vai a distância K para a partida. Enquanto a força é Fx. Pronto. Faz A1. Faz A1. Tá? Faz A3. Faz A6. E A7. Tá? Pelo menos tente fazer essa para ver se tiver alguma dúvida. Tira A1, A3, A6, A7. Está no AVA, professor? Hã? Essa lista está no AVA, é? Está no AVA. Aqui, ó.
do bloquinho, primeira semana. Aí já vai aqui, ó, material auxiliares, ó. O livro tá aqui, ó. Tem 2 livros. Tem esse aqui da Cira. Olha você, ó. Tá dando pra ver? Tô. Aí, aqui o capítulo que eu falei pra vocês, ó. 2.1 até 2.3. Então, 4, que é o que estou fazendo aqui. Depois, aí você dá uma estudadinha. Agora aqui com vocês, então, conservação de energia. Também tem esses resolvidos também, tá vendo? E para treinar. Então, eu vou começar depois com, semana que vem, vai ser tirar dúvida e dar uma pincelada sobre o camarim lagrangiano, tá? Que o livro dele tem problema, então façam, pega a listinha, tá? Tá aqui. Tem videoaulas também, tá? Eu vou tentar fazer essa semana, então, resolver umas questões da lista, não é que eu falei, né? E faço, e aí filmo e boto lá também um exemplo. Tudo bem? A filmagem que eu fizer vai estar aqui, ó, gente. Ó, gravações em ponto síncronas. Aqui vai ter os 20.5 e gravações que eu fizer. Tá? De algumas edições. Então, vai tudo aqui. Por enquanto, não tem nada. Tá vendo? Tá vazio. Aí, a partir de amanhã, eu vou colocar. Tá? Beleza? Acho que dá pra fazer mais um aqui. Um exemplo. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter mais um aqui. Botei. Esse exemplozinho aqui, ó. Vamos fazer? Ele quer a velocidade de lançamento do projétil e o ângulo de lançamento. Aí o lançamento pensa, calcula o deslocamento, aí que é deslocamento, velocidade e o alcance. É o que ele quer. Ele quer o deslocamento, a velocidade e o alcance. Tudo bem? Então ele vai partir da velocidade então, já sabe, já viu pelo menos que está que eu vou decompor velocidade nas direções x e y. Né? Na direção x, o que nós temos? Vamos lá. Em x. Na direção x, não há nenhuma força horizontal. Só existe força vertical, que é a força da gravidade. Depois que a bolinha é lançada, ele não tem mais força horizontal. Só a força vertical. Né? Gravidade para baixo, bonitinho. Tá? Então, eu sei que a força resultante em x é zero. Ou seja, isto aqui é zero. Tá bom? Se isto aqui é zero, eu sei que a velocidade ela vai ser constante. E se eu decompor a velocidade aqui nas direções x e y, eu vou ter dy aqui, aqui dx aqui embaixo. Vou melhorar. Eu tenho VOX inicial, VOY inicial. Tudo bem? Então, aqui meu x, em qualquer momento, a velocidade em qualquer instante, vai ser justamente constante. Né? Então, o vapor vai passar e a velocidade vai ser a mesma. Se eu decompor aqui a velocidade em relação ao ângulo de θ, eu tenho V0 cosseno de θ para a direção x. Tudo bem? Se eu integro isso aqui, lembrando que isso aqui vai ser esse jeitão aqui, eu tenho dx igual a V0 cosseno de θ dθ. Ao integrar, tá? Então, eu vou ter x0 até x de 0 a t. Então, nós vamos ter x, esse x0 mais o VO cosseno de θ, isso na direção x. Tudo bem? Na direção y, em y, eu vou ter a aceleração da gravidade. Tudo bem? Então, a força resultante não vai ser zero. A força resultante vai ser igual a mx, 2 pontos.
Tudo bem? X não, perdão, Y, né? Y, dois pontos, né? Que é vertical. E a gente sabe que o Y, nesse caso, para a gente, é a própria sensação da gravidade, né? No caso, são menos, né? Aqui para baixo. Então, que é menos mg. Claro? Então, vamos lá. Então, isso aqui para a gente que a aceleração é igual a mg. Né? Eu tenho a aceleração. Beleza. A partir daqui, eu vou achar todo mundo. Vamos lá. Então, temos aqui dv dt, tá do dy, tá? Deixa eu botar y ponto, fica melhor. Y ponto dt, velocidade dela, né? Um ponto igual a mg, perdão. Então, y ponto igual a mg dt. Integrando por isso. Integrando de V0 até V, V0y, né? Até V, y, de 0 a t. Então, estamos aqui. Lembrando que y ponto é velocidade, tá? Então, vai ter que ter um vy menos v0y igual a menos gt. Então, vy é igual a v0 menos v0y, né? 0y menos gt. Como eu decompus a velocidade inicial, meu vy vai ser v0 seno, né? Então, aqui pode ser escrito como sendo v0 seno de θ menos gt. Tá? Isso dá velocidade. Se eu quero dar posição, mesma coisa. Vou botar um vídeo. Eu sei que a posição, velocidade vy, que droga, não tem, né? Velocidade vy vai ser vy dt. E de dt, v0 seno de θ dt menos gt dt. Integro todo mundo. Zero aqui. Zero aqui. Tá? Y menos y0 é igual a v0 seno de θt menos 1 meio de gt ao quadrado. Nenhuma novidade para a gente, né? Eu já sabia esse resultado. Beleza. Então, achei a equação do deslocamento. Aí a velocidade. Agora ele quer o quê? O alcance do projeto. Do projétil. Bom, para o alcance, a gente tem que fazer o seguinte. Bom, eu sei que ele vai sair com uma certa velocidade e vai cair. Não é isso? Então, para achar o alcance do projétil, eu tenho que achar o quanto ele andou na direção X. Tudo bem? Então, tem que saber o tempo de queda que ele vai fazer. Então, vamos lá. Eu sei que eu posso também achar a velocidade dele. A velocidade dele, eu sei que a velocidade do projétil,
porcentagem do projeto, V, é dado por essa expressão aqui para a gente. Dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Tudo bem? Se eu substituir todos esses valores aqui, o valor de V vai ser quem? Dx é quem? Cadê você? Dx é o... aqui. Dx. Né? Então, esse termo aqui é quadrado. Tem a velocidade constante, número. Veja, muito corrido. Zero ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Quem é Vy? Vy é toda essa criança aqui. Cadê? Isso aqui, ó. Vai ser aqui. D0 seno de θ menos gt ao quadrado. Então, V vai ser D0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ou, é P, né? Quadrado do segundo. Prontinho. Agora vamos arrumar a casa, né? Aqui, de cara, dá para ver que aqui vai ser só V0 ao quadrado, né? Se eu botar evidência, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, né? Então, eu posso escrever aqui, ó, é isso, quadrado. V0 ao quadrado, sistema aqui. Aqui eu boto para frente. V quadrado, menos duas vezes 0, então achei a velocidade, achei a velocidade da criança. Tudo bem? Beleza? Pronto. Com isso aqui, como é que eu vou achar a posição dele em qualquer tempo? Aí você, na posição R dele em qualquer instante, é um R, né? Então, um plano. É isso aqui, ó. Só que aí, essa conta eu não vou fazer, não. Você faz, ó. X está aqui, eleva ao quadrado. Pega esse valor. Vocês fazem. Pega esse valor em Y e substitui aqui. O resultado eu anotei, não vou fazer de novo não. Aqui, ó. O resultado, deixa eu copiar aqui. Não vou fazer não. Grandinho. Está perdendo tempo não. Agora vocês treinam um pouquinho. Essa é a resposta. Aqui. Então, 4 aqui embaixo. 4 aqui em cima. V0. X ao cubo. 100 de θ. Essa é a resposta da parte da posição. Aí vocês tentam fazer depois nos estudos de vocês. Aí qualquer dúvida vocês me falam. Tá bom? Beleza? Pronto. Tá bom, gente? Perguntas, queixas, reclamações? Muita conta? Professor, como peguei no meio do já caminhar da aula, essa aula o senhor disponibiliza quando, assim, mais ou menos, para ter ideia? Vamos lá. Eu estou aprendendo a usar o RMP. Eu sei que ele fica na EcoShop, né? Ele fica 30 dias no meu servidor da instituição, né? Que é o, enfim, que está lá o caso RMP.
A minha ideia é baixar esse vídeo e colocar disponível para vocês usarem quando for necessário. Entendeu? Então, eu vou acessar a gravação e tentar baixá-lo. Assim que baixar, eu boto no YouTube, eu boto no plataforma para poder vocês clicarem e abrir. Tudo bem? Vou dar a gravação.